Todo cristão sabe que Jesus sofreu muito antes de morrer. Primeiro ele foi açoitado, muito. Depois fizeram com que ele levasse a cruz, onde ele ia ser pregado, até o Monte Calvário. Chegando lá, ele foi pregado pelos pés e mãos. Não o suficiente em ser um martírio, um soldado ainda furou-lhe com uma lança no seu busto esquerdo. Esses sinais, onde ele foi furado, penetrado, como a coroa de espinho, os pregos e a lança, são conhecidos como as chagas de Cristo, ou os estigmas de Cristo. E você sabia que tem pessoas que recebem isso? De uma forma surpreendente, que ninguém consegue explicar, esses sinais aparecem na pessoa, sangram, e ninguém consegue ter uma ideia como isso surge. Eles podem aparecer de forma sucessiva ou simultânea, de uma vez só, ou de um por um a um. Pode ser transitórios ou permanentes. E eles podem vir em forma de uma bolha, de tipo uma queimadura, ou as chagas mesmo abrir, ou úlcera. Eu tenho certeza que você não sabia disso, né? Que existem essas pessoas que recebem esses sinais de Cristo, conhecidos como os estigmas. E é sobre isso que iremos falar hoje para você entender como é que isso acontece. O meu nome é Aaron Rodrigues, sou apresentador do canal Curiosidade da História. E se você não é inscrito, se inscreve aí, dê essa moral para nós. Trazemos só conteúdo de excelência para você. E roda essa vinheta aí. Bem, ao longo da história, a igreja conta 300 pessoas que receberam esses estigmas. Segundo eles, de forma certa, correta, né? Sem fraude. Apenas 60 foram canonizadas. E o mais interessante nisso tudo é que esse é um fenômeno extremamente feminino, de pessoas religiosas femininas. Não que o homem não tenha recebido, mas a maior parte esmagadora são as mulheres que recebem isso. Apesar de primeiro estigmatizado ter sido São Francisco de Assis, quando teve uma visão de um anjo e logo em seguida ele recebeu os estigmas em seu corpo, né, as chagas de Jesus. Agora o mais famoso de todos, de uma história recente, é o padre São Pio de Petrelcina, cujos estigmas foram analisados por vários médicos, dentre eles o mais brilhante da época, Dr. George Festa, que era cético em acreditar em Deus como criador de tudo, porém depois de examinar as feridas, ele não teve uma explicação científica para tudo aquilo que estava acontecendo e deu o seguinte diagnóstico. Do lado esquerdo do tórax há um ferimento em feitio de cruz. Nessa região não se verifica o menor vestígio de infecção da pele que circunda o ferimento. Essas feridas, com suas estranhas características anatômicas e patológicas, mas a circunstância em que se vertem o sangue vivo e perfumado, estão localizadas em pontos de seu corpo que correspondem às chagas do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas foram as palavras do médico, que logo em seguida virou praticamente um devoto, um fervoroso, uma pessoa que estava todo o tempo às ordens do Padre Pio. Ele virou um devoto do Padre Pio. E outra coisa também que marcou muito foi porque os estigmas do Padre Pio desapareceram antes de ele morrer. Olha só, ele tinha esses estigmas, né? Primeiro os estigmas eram invisíveis, que ele pode ser visível e invisível, o estigma. A pessoa pode sentir somente aquela dor na testa, como se fosse a coroa de espinho, na mão, nas pernas, no peito, mas não tem nada, nenhuma marca ali, ele é invisível. E depois pode aparecer, ou já aparecer desde o início. Então o dele foi invisível a princípio e depois se tornou visível. E ele falou que ele teve um sonho com Jesus e ele falou que antes de ele morrer, ele desapareceria todos os estigmas dele. E foi o que aconteceu. Pouco antes da sua morte, os estigmas desapareceram. Mas uma coisa interessante é que o sangue que jorrava de lá, os médicos colocavam atadura e o sangue continuava jorrando, jorrando e era perfumado. Não era aquele fedor de sangue. Muito interessante isso, né? E segundo os estudiosos, os estigmas podem ter três causas. A primeira é a causa natural ou caráter histérico, é aquele que a própria pessoa forja tudo, né, para se beneficiar de alguma coisa, para ter algum mérito, sei lá, algo dessa natureza.
E a segunda é de origem demoníaca, uma possessão, algo desse gênero. E a terceira é sobrenatural. No caso, a sobrenatural é que o Padre Pio teve, que São Francisco teve, que Santa Rita de Cássia teve, né? Que realmente é uma origem milagrosa, uma origem que não se tem como explicar, que vem praticamente, posso dizer, de Deus mesmo. Mas também há muitos relatos de falsos estigmatizados, que foram expostos por se utilizarem de artifícios fraudulentos, como no caso de Madalena de la Cruz, que durante toda a sua vida foi venerada como uma santa. Confessou à beira da morte, com medo de ir para o inferno, que tudo aquilo foi criado por ela. O detalhe nisso tudo é que ela não morreu, então ela foi presa. O motivo por detrás de uma invenção pode ser um conflito inconsciente, um desejo de escapar de uma situação intolerável para uma situação que a pessoa possa receber atenção e cuidado. Muitos casos de estigmas podem ser explicados como fraude ou como feridas autoprovocadas, segundo alguns estudiosos do caso. Temos também um caso muito especial, é da estigmatizada Teresa Neumann. Ela vivia na Baviera, na Alemanha, no tempo do nazismo. E segundo conta a história, até Hitler tinha medo dela. E ela tinha uma doença, ela era cega e sofria de paralisia. Aos 25 anos, ela foi curada de todas essas enfermidades. E logo em seguida, ela recebeu as chagas na mão, na testa e nos pés. E os açoites na costa também, a marca. Ela jorrava sangue dos olhos dela também, as lágrimas também saíam sangue. E depois disso, ela não comeu mais nada. Ela só se alimentava da Eucaristia, ou seja, da hóstia. Durante 36 anos da vida dela, após receber os estigmas, ela não comeu nada. E pessoas até tentavam dar alimentação a ela, mas ela vomitava tudo. Ela só se alimentava realmente da hóstia. E nem água e nem comida ela bebia. Era somente a Eucaristia. O bispo da Ratisbona acompanhava Teresa e a submeteu a um rigoroso controle. Durante 15 dias, ele colocou ali uma clínica sob o olhar vigilante de 4 pessoas. E essas 4 pessoas vigiavam Teresa sob a orientação do Dr. Said Valsaisen. Mesmo com tudo isso, Teresa não perdia as forças. Só se sentia fraca quando demorava um pouco a comungar. Mas logo que comungava, as suas forças voltavam e ela atendia as pessoas de forma normal. Seus estigmas jorravam sangue, que eram pelos pés, mãos, tórax e também saía sangue de seus olhos em lágrimas. Tudo isso foi analisado e não havia sinais de fraude. Tanto que após sua morte, o seu pedido de beatificação foi feito em 2005. Bem, sendo fraude ou não, os estigmatizados existem. E nós temos várias histórias, nós temos filmes que relatam isso, nós temos depoimentos de pessoas que sofreram isso com o tempo, sumiu. E detalhe, as pessoas sentem a dor mesmo, não é só a marca, a dor também ela sente e convive com aquilo. Muitos dizem que é um castigo, outros dizem que é uma graça, que é uma coisa divina, né? Uma espécie de um dom que Deus dá, outros dizem que não é, bem por aí. Bem, ser a não ser, como dizer, essa é a questão, né? O problema é que isso existe, né? E você, o que achou de tudo isso? Meio diferente, né? Estranho, mas existe. Deixe seus comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço.